E aí, vamos testar? Pessoal, hoje eu vou gravar um tutorial bem rapidinho para vocês, para mostrar como é que a gente cria estilos de tabelas e como a gente pode formatar uma tabela bem rapidinho. Para uma tabela, isso não é tão importante. O importante é quando você está com um documento que você tem um fluxo muito grande de tabelas. Por exemplo, um relatório anual de gestão, um relatório demonstrativo financeiro onde tem muitas tabelas e você precisa formatar de uma maneira mais automatizada para economizar tempo. Então acho que essa dica aqui vai ser super importante para você que trabalha com diagramação com esse tipo de documento. Vamos lá para o vídeo. Eu vou abrir aqui a minha tabela, aqui no InDesign. Pronto, eu tenho essa tabela aqui. Deixa eu abrir a tabela do começo. Pronto. Eu tenho essa tabela aqui, tabela de serviço. Eu vou excluir esse estilo, porque a gente vai criar um novo agora. Primeiro, eu vou selecionar essas duas linhas aqui. Eu estou mostrando na minha tabela, mas pode ser em qualquer outra que você tenha, tá bom? Primeiro a gente vai configurar o estilo de célula, do cabeçalho e do corpo da tabela. Então a gente seleciona essas duas linhas aqui, essas duas células da primeira linha. Eu vou lá em Table, Cell Options, Stroke and Fills. E eu quero que essas células, o preenchimento delas fique vermelho. Eu vou aqui, clico, dou um OK. Você pode ver que elas ficaram vermelhas. Eu já criei um estilo de parágrafo para esse texto aqui, mas a gente não vai configurar isso agora, tá bom? Depois que eu formatei isso daqui, eu vou em Cell Styles, o atalho aqui, ó, Windows, Styles, Cell Styles, e aí eu já abri o painel de tabela, estilos de tabela e estilos de células aqui, certo? Então, eu já até criei aqui um estilo, mas eu vou apagar para mostrar aqui para vocês. Vou apagar, a gente vai criar do zero aqui. Então, com essas duas células ainda selecionadas, eu vou aqui no menu New Cell Style, novo estilo de célula. E você pode ver que aqui ele já capturou a formatação que estava aqui, que eu mantive as duas células selecionadas, e quando eu mandei criar um novo estilo, ele capturou as informações de formatação das células que estavam já formatadas. Eu vou colocar aqui o nome do estilo, cabeçalho, tabela, e em parágrafo style eu já criei um estilo aqui para os títulos dos cabeçalhos, e eu vou escolher aqui título de cabeçalho, ok? Dou um OK e pronto, criei o estilo de célula, cabeçalho, tabela. Agora a gente vai criar o estilo de célula do corpo da tabela, dessa parte aqui, ó, né? Eu não preciso selecionar toda, vou selecionar essas duas linhas, faço a mesma coisa, e ainda no painel Cell Styles, eu venho aqui, New Cell Styles, e digito aqui corpo, linha, corpo, tabela. Eu, como falei também, eu já criei um estilo de parágrafo para essa célula, corpo, tabela, e você vai criar o seu, de acordo com o seu projeto, e dou um OK. Então eu já criei o estilo do cabeçalho da célula e o estilo do corpo. Agora a gente vai criar o estilo da tabela, né? Para depois fazer essa configuração automática. Então, ainda com esse painel de estilos abertos, eu seleciono aqui Tabela Styles e clico em algum ponto da tabela para a gente fazer as definições. Então eu venho aqui, New Table Style, digito um nome para a tabela, tabela de preços de design. Pronto. Agora em Cell Styles a gente vai escolher os estilos de células que a gente definiu nos passos anteriores. Em Header Rows, que a gente está falando aqui do cabeçalho, eu vou escolher o estilo de célula cabeçalho tabela, ok? E em Body Rows, a gente vai escolher o estilo linha corpo tabela, que foi aquele que a gente definiu. Eu também quero que essa tabela fique com uma linha sim e outra não colorida, né? Com uma cor diferente para o design ficar mais bonito e destacar as informações melhor. Então eu vou aqui em Fills, ok? Em Alternating Pattern, eu vou aqui e seleciono Every Other Row. E vou dizer aqui para o meu projeto gráfico, eu acho que se eu colocar 20% de preto, ele vai ficar muito claro e o texto é branco, não vai ficar legal. Então eu vou mudar aqui para 80%.
80% em tinta, que isso daqui é o valor, o percentual da tinta que vai ser usado aqui, né? Então, no caso, eu estou escolhendo o preto e ele vai colocar uma retícula de 80% de preto. Volto aqui e dou o OK, certo? E agora a gente vai aplicar esse estilo de tabela para essa nossa tabela aqui. Então, eu seleciono qualquer ponto da tabela e clico em tabela de preços do design. E voilá! A nossa tabela está pronta, com um clique só. Eu não precisei formatar mais nada. Se esse meu documento tiver 100 tabelas, nesse mesmo estilo, eu vou só selecionar a tabela e clicar no meu estilo de tabela e ela vai aplicar a formatação que a gente definiu. Simples, né, gente? Então era isso. Muito obrigado pela atenção. Se curtiu, se gostou do vídeo, curte. Comenta, compartilha, diz para mim aí qual é a próxima dica de InDesign que você quer ver aqui no nosso canal, tá bom? Valeu!